Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. No Com a Palavra de hoje, vamos conhecer detalhes do sítio arqueológico indígena recém-descoberto aqui em São José dos Campos. O local contém vestígios de atividades e ocupação humana do passado. Logo que acontece uma descoberta como essa, um grupo de pesquisadores é acionado para trabalhar no local e estudar mais profundamente as características dos materiais arqueológicos encontrados. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre este assunto, acompanhe agora o nosso programa e entenda um pouco sobre o tema. Com a palavra, Wagner Bornal. O que faz um arqueólogo? Um arqueólogo, na verdade, ele trabalha com antigas culturas, antigas civilizações, a partir de restos materiais, do que a gente chama vestígios arqueológicos. E isso ocorre geralmente a partir de escavações. Mas eu gosto muito de frisar que quando um arqueólogo está indo para campo, para um sítio arqueológico, e ele começa a escavar vestígios materiais, na verdade ele está escavando pessoas. Porque em cada fragmento daquele eu tenho a história, eu tenho sentimentos, eu tenho as emoções depositadas por povos que aqui viveram e não tiveram oportunidade de deixar o seu registro escrito. Essa história está registrada dentro desses vestígios arqueológicos. Portanto, o papel do arqueólogo é tentar trazer à luz, trazer à tona, dar luz, na verdade, a essas pessoas que viveram em determinado lugar. O que são sítios arqueológicos e qual a sua importância? Os sítios arqueológicos são esses locais em que viveram comunidades do passado e onde a gente encontra vestígios desses antigos grupos. A importância, sobretudo, é poder permitir que a comunidade em si, ou nós mesmos da atualidade, tenhamos a nossa identidade cultural fortalecida. Eu sempre gosto de frisar que uma árvore sem raiz, ela enverga, tomba, definha, apodrece e se transforma em pó. Um homem sem raiz é como uma árvore. Ele também tomba, definha, apodrece em pó, é como se fosse uma coisa amorfa, uma coisa sem história, uma coisa sem alma. Portanto, os sítios arqueológicos são os depositórios dessa cultura, dessa história de povos passados. Como foi a descoberta desse sítio arqueológico em São José dos Campos? Toda vez que vai ter um empreendimento, ele precisa fazer licenciamento ambiental. Vendo a questão da flora, da fauna, dos rios, do solo. E no âmbito do licenciamento ambiental é preciso também fazer a pesquisa arqueológica, senão ele não consegue licenciar. Então, antes do empreendimento, a gente vai para campo, somos praticamente os primeiros a ir para campo, realizamos uma série de sondagens no terreno, então eu faço uma sondagem, tiro uma amostra de solo, se naquele solo eu encontro um fragmento, a primeira pista está dada, né? Então eu começo a fazer outras para delimitar o sítio. Só que antes de ir para campo, ocorre o estudo de mapas, de referências bibliográficas, livros que falam da história de São José, o contexto arqueológico, já tinha um outro sítio próximo, então já é um indicativo, percebe? Então tem uma série de fatores ambientais que me permitem, antes da pesquisa, inferir, aqui tem potencial arqueológico. E a gente refina esse grid de prospecções, esse levantamento, esse estudo preliminar no campo. E isso identificou o sítio, ele só pode, a obra só vai poder ser realizada depois do sítio todo pesquisado, que é o que está acontecendo agora. Qual é a relevância para a sociedade da descoberta desse sítio arqueológico na cidade? Interessante que sempre se falou, São José dos Campos é a cidade da tecnologia. E de fato é indiscutível, mas nunca se teve um olhar que São José dos Campos também teve um passado, e um passado que remonta a cerca de 9.200 anos de idade, que é um dos sítios arqueológicos mais antigos do estado, localizado aqui em São José dos Campos. Isso vem mostrar que São José dos Campos, além de ser uma cidade de tecnologia, é uma cidade de cultura. E toda essa tecnologia que a gente tem hoje, ela só existe graças aos nossos antepassados de milhares de anos que escolheram esse lugar para poder viver. Do que é composto o acervo deste sítio até o momento?
Esse sítio arqueológico ele é composto sobretudo por uma grande quantidade de fragmentos de utensílios cerâmicos, vasilhas, potes que eram utilizados para acondicionar alimentos, para acondicionar líquidos, a água, para cozer e para assar. São fragmentos de antigas tigelas de grupos indígenas que aqui viveram. Como é feita a análise laboratorial desses materiais arqueológicos? Todo material, quando ele é identificado em campo, ele é acondicionado em recipiente apropriado, ele vai para laboratório, ele é todinho higienizado, inventariado, numerado, remontado quanto possível, analisado, tantos lados eu estou falando para você, catalogado, acondicionado e vai para um relatório científico. Então, cada fragmento é como se eu pegasse, por exemplo, as páginas do teu texto, pegasse as letrinhas e jogasse aqui no chão. Então, o que a gente encontra lá em campo, eu tenho que remontar letrinha por letrinha em laboratório, formar palavras, dessas palavras extrair frases e a partir disso tudo reconstituir a história. Então, é a leitura, é a análise desses fragmentos em laboratório que constitui uma das partes mais importantes do trabalho arqueológico. Nesse primeiro bloco, conhecemos detalhes da recente descoberta de um sítio arqueológico em São José dos Campos. Após o intervalo, vamos aprofundar um pouco mais no assunto e descobrir as histórias da comunidade indígena que viveu no local e a sua importância para o nosso município. É daqui a pouco, não saia daí! E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos aprofundar agora na origem dos fragmentos encontrados no sítio arqueológico na zona leste de São José dos Campos e como acontece o processo de pesquisa desses artefatos. Vamos entender também a importância desse trabalho para a cidade. Com a palavra, Wagner Bornal. Qual é a época de origem dos artefatos descobertos na escavação? A gente ainda não tem a datação precisa porque o material não foi para o laboratório, mas seguramente era o período pré-colonial e talvez no contato do branco com o indígena que aqui vivia. Tá? E uma coisa que é importante destacar nesse sítio arqueológico, é muito provável que nós tenhamos também sepultamentos que ocorrem em urnas funerárias, né? São grandes potes de barro, num sítio localizado a cerca de 1,5 km de mesma natureza, de um mesmo grupo, foram identificadas várias urnas funerárias que ainda estão sendo estudadas, uma parte está na Fundação Cultural. E outra coisa relevante é que esses sítios se dão em meio ao cerrado. A gente teve recentemente, eu acho que de uma forma brilhante, a criação do Parque do Cerrado em São José dos Campos. Porque o cerrado ele é muito importante sob o ponto de vista natural, ambiental, mas o era também extremamente importante para esses povos. Essa ocupação humana desses grupos indígenas se dava predominantemente em meio ao cerrado. Portanto, preservar o cerrado, além de ser um elemento de preservação do meio natural, também está contribuindo para a preservação do meio cultural. Uma coisa está associada à outra. Eu não tenho a cultura desvinculada do ambiente. Qual a história da comunidade indígena que viveu no local do sítio? Como ele disse, ainda não foi analisado em laboratório. É provável que sejam os tupis-guaranis. Os tupis-guaranis ocupavam de forma muito densa o Vale do Paraíba. Eles tinham um padrão de ocupação que eram colinas suaves, próximas a pequeno córrego e córregos que desaguavam num rio principal que é a artéria de sobrevivência desses povos no passado e até hoje, o Rio Paraíba. O Rio Paraíba, indiscutivelmente, não preciso nem dizer isso, mas ele é fundamental para a nossa sobrevivência, abastece a cidade, abastece as lavouras, mas ele também era fundamental para os povos do passado. É como uma artéria que bombeia sangue para o coração. Esse é o Rio Paraíba, que possibilitou a sobrevivência desses grupos no passado. Esses grupos, sendo provavelmente tupis-guaranis, que ocupavam essa região aqui de São José dos Campos, mas ocupavam todo o Vale do Paraíba. E eles tinham a característica de ser canoeiros, eles eram navegantes, navegavam pelo Rio Paraíba, fabricavam as suas canoas com ferramenta de pedra polida, com machados de pedra polida, eram pescadores, eram agricultores, diferente dos grupos caçadores e coletores. Os tupis, eles eram horticultores e ceramistas. Então,
muito provavelmente a gente está lidando com esses grupos no sítio Mariana 1. Como a comunidade indígena esteve inserida no contexto histórico da cidade de São José dos Campos? A impressão que se dá, geralmente na educação, nos livros didáticos, é que quando os portugueses, os europeus aqui chegavam, o colonizador ou os bandeirantes por aqui passavam, era um grande vazio, que estavam trazendo para cá a cultura, estavam trazendo a civilização. Isso não é verdade. Quando esses caras por aqui passaram, a região já era densamente povoada. Isso eu estou falando de todo o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba era um grande mosaico cultural, como aquela coxa de retalho que nossas avós, ou mães, ou tias faziam imitando cada retalhinho. É assim que eu retrato esse Vale do Paraíba. As mais diversas etnias indígenas convivendo no mesmo território. Então, a princípio, a nossa história não começa com o colonizador europeu, começa com o indígena. E a gente tem isso em algumas palavras do Vale do Paraíba, né? Por exemplo, se eu falo Pindamonhangaba, lugar que se fabrica anzóis. Tabaeté ou Taubaté é a taba verdadeira. Caçapava, clareira da mata. Você tem tantos outros nomes no Vale do Paraíba, derivados dessa cultura indígena, que já marcam a presença desses grupos. O próprio hábito, né? Eu não como, não sei se você come. Você talvez aí goste de comer içá, né? Chega em outubro daquela revoada, todo mundo pegando içá e vai fazer aquela farofa de içá. Isso é um hábito indígena, que está diretamente relacionado à nossa cultura. Então, no nosso dia a dia, no nosso olhar, na nossa pele, na nossa formação étnica, a presença indígena está até no nosso DNA. Como é feito o processo de pesquisa dos fragmentos encontrados no local? Ele é analisado e algumas características são observadas. Por exemplo, as urnas funerárias tupis-guaranis, elas tinham uma decoração chamada corrugada, apertava o dedo no barro para ir reforçando o barro, na verdade. Esse corrugado imita também o fruto da sapucaia. O fruto da sapucaia, ela tem a forma quase ovalada, ela fica pendurada na árvore, quando ela cai, abre uma tampinha, cai a semente, nasce uma outra árvore. A casca da sapucaia é a mesma textura das urnas funerárias indígenas. As urnas funerárias indígenas imitam a fruta da sapucaia, que é o fruto da morte. Então elas são enterradas, tem uma tampa, porque quando essa tampa se abre, acredita num renascer. E é interessante apontar que não existe para o indígena o que a gente tem hoje, cemitério, por exemplo. Falar que é um cemitério indígena. Cemitério é coisa de branco. É branco que faz cemitério, coloca um muro, né, alto, enorme, né, que é uma coisa até engraçada, porque quem está do lado de fora não quer entrar, quem está dentro não pode fugir, né? Então, cemitério, na verdade, não teria muro. O indígena, ele tem os seus sepultamentos ou dentro da oca ou próximo ao lugar da morada. Não há separação do mundo dos vivos ou dos mortos. Então, se eu pego um fragmento com essa textura, eu sei que aquilo era de uma urna funerária. Logo, eu sei que tinha sepultamento. Se tinha sepultamento, eu sei que tinha uma longa duração. Então, eu tenho algumas pinturas na cerâmica que podem surgir, um determinado tipo de decoração que me leva à cultura tupi-guarani. Pelas bordas, se eu tenho um pedacinho de borda, é um pedaço de um círculo. Eu consigo reconstituir em computação gráfica o utensílio todo. E eu consigo lhe dizer, isso era mais para assar, isso era mais para cozinhar, isso era mais para armazenar líquidos. Eu consigo até aproximar, inferir sobre a dieta alimentar desse grupo pelos fragmentos. Uma outra questão que chama granulometria, a quantidade de grãos que eu tenho dentro da cerâmica. Pela quantidade de grãos, eu vou pegar amostras de barro na redondeza e consigo identificar quais eram as jazidas de barro apropriadas para confeccionar aquele utensílio. Então, no laboratório, é a parte mais demorada, mais cansativa do trabalho do arqueólogo. Qual é o trabalho de um arqueólogo nesse processo? São eles que realizam essa atividade? Os arqueólogos estão à frente de todos esses processos. É claro que quando eu tenho que fazer uma datação, por exemplo, de carbono 14, que é feita em material orgânico, eu tenho que mandar isso para laboratórios especializados, em geral fora do país.
ou para a França, ou para os Estados Unidos, que me permite a datação. Algumas análises, como da granulometria, a datação por termoluminescência, não vem aqui ao caso explicar, porque é uma questão física, é complexa, mas os processos de datação geralmente são feitos fora do país. Eu dependo de outros profissionais. Imagine você que eu encontre uma ossada, né? Não é o arqueólogo em geral que vai fazer a análise, eu preciso chamar uma pessoa especializada para fazer a análise daquela ossada, qual a idade, o que comia, qual a doença que pode ter causado a morte, se tinha fratura, se não tinha. Mas, em geral, o arqueólogo está à frente dos trabalhos, mas sempre dependendo de todos os profissionais. Inclusive dos operacionais que estão ali escavando. Eles são fundamentais para o desenvolver o trabalho do arqueólogo. Não existe o bloco de eu sozinho, o arqueólogo de salto alto, nas sandálias da arrogância, achando que conhece tudo. Pobre do arqueólogo que achar que é o grande profissional que está à frente de tudo. Na verdade, nada ele sabe. Vamos para um breve intervalo e na volta saberemos como a população terá acesso às informações e se poderá fazer visitas ao local da descoberta. E ainda conhecer detalhes de outros sítios arqueológicos existentes em São José. É daqui a pouco. Estamos de volta e nesse último bloco do Com a Palavra de hoje entenderemos como vai ser o funcionamento para a visitação do sítio arqueológico descoberto recentemente na Zona Leste e também o que irá acontecer na área após a conclusão do trabalho arqueológico. Com a palavra, Wagner Bornal. Quantos sítios arqueológicos existem hoje em São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba? A região do Vale, é óbvio que o Vale do Paraíba tem muito ainda a ser estudado e, portanto, tem muito a ser descoberto. Até alguns anos atrás, o Vale do Paraíba era uma lacuna sobre o ponto de vista arqueológico. Então, sobretudo em função da arqueologia de contrato, quando eu tenho empreendimentos e ocorre a obrigatoriedade legal de fazer a pesquisa arqueológica, é que novos sítios começam a ser identificados. Eu fiz uma estimativa, na verdade eu fui pontuando os sítios que eu conheço no Vale, de fontes documentais que já apontavam a existência de sítios aqui. No Vale eu tenho aproximadamente 38 sítios arqueológicos e em São José dos Campos eu tenho 8 sítios. A maior parte são cerâmicos, são indígenas, 2 de caçadores e coletores, 2 ou 3 de caçador-coletores e 2 sítios históricos. Um, aliás, atrás do Parque da Cidade, de uma antiga fazenda de café. Como foi o período de visitação pública ao sítio arqueológico? A gente abriu o sítio de uma forma inédita para toda a comunidade, para escolas, e durante todo esse tempo que tinha visitação, praticamente a gente parava um pouco com o trabalho, né? Tinha que fazer a monitoria para a comunidade e isso acabava, por vezes, interrompendo poucos trabalhos. E por isso a gente teve que cessar as visitações, né? Não estão mais abertas. Nós estamos na etapa final de pesquisa do sítio e no comecinho de janeiro a gente volta para campo e praticamente encerra esse trabalho de campo. Qual foi a reação das pessoas que visitaram o local? Foi uma surpresa, tanto para a população quanto para a gente, porque eles ficavam encantados sabendo que tinha índio aqui em São José dos Campos. Aquilo que eu te disse, né? Essa ideia da cidade da tecnologia, do satélite, do avião, ela praticamente apagou um pouco essa questão do nosso passado. E era muito difícil para essas pessoas imaginarem que tinha índios, né? Via nos livros de história. Agora é uma outra coisa quando você tem a prova material, você tem a oportunidade de ver um arqueólogo trabalhando em cima desses fragmentos e revelando a história de uma comunidade indígena. Então, eu acho que os professores, quando prepararam os alunos nas salas de aula, aguçaram essa curiosidade, essa vontade, né? E, então, foi muito satisfatória essa experiência. Os arqueólogos que ali estavam trabalhando em campo praticamente se apaixonaram e, na verdade, eu digo que isso é o verdadeiro programa de educação patrimonial. Quando você leva para uma comunidade o conhecimento e fala, isto é teu,
isto está relacionado com a tua identidade, essa comunidade passa a ser a guardiã disso, porque ela se vê inserida na história do seu município, né? Eu acho que isso faz também com que a preservação ganhe um link maior, ela seja reforçada. Qual é o papel da Fundação Cultural Cassiano Ricardo nesse processo de pesquisa dos artefatos? A Fundação Cultural Cassiano Ricardo é a instituição de guarda. Existe um órgão de maior envergadura no âmbito federal, que é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É quem fiscaliza toda a pesquisa, é quem autoriza o arqueólogo a trabalhar, é quem analisa os relatórios, aprova ou não. Só que o IPHAN determina que todo esse acervo, ele não pode ficar comigo, ele não pode ficar com você, não pode ficar com você. Tem que ficar com uma instituição habilitada e capacitada para tal. No caso, aqui em São José, é a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Ela recebe o acervo todo analisado e eu acho que o grande passo a partir daí que cabe à Fundação, e eu acho que eu tenho quase certeza que eles vão fazer, é expor esse material de uma forma didática, abrindo de vez esse acesso para a comunidade. Após a conclusão do trabalho arqueológico, a área poderá ser loteada? Um sítio arqueológico é diferente de um prédio tombado. Um sítio arqueológico, ele tem uma série de vestígios no subsolo. Quando eu escavo, quando o arqueólogo escava o sítio, o que ele fez? Ele praticamente está removendo esses objetos. Ele está tirando os objetos. Portanto, o sítio arqueológico já foi pesquisado. Se ele já foi pesquisado, não há impedimento nenhum para a obra, né? Então, a ideia de se escavar um sítio arqueológico antes de um empreendimento é a ideia também de mostrar que é plenamente possível evolução urbana com preservação do patrimônio cultural. Okay? Por isso que a gente tem que ser muito meticuloso, muito cuidadoso no processo de escavação. Não pode ser um trabalho feito por um amador, porque uma vez escavado, está destruído. E se eu erro, eu tiro do contexto, eu perdi as informações. Eu perdi as informações, eu posso estar perdendo um sítio arqueológico. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.